Descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados pode implicar reclamação junto ao TSE e outros órgãos administrativos e judiciais. As eleições municipais estão se aproximando, acontecem no próximo domingo, e você pode estar atento se o seu candidato, candidata ou concorrente está tratando os dados pessoais conforme a legislação. Nesse vídeo eu te explico alguns pontos que você pode prestar atenção. Para começar, eu lembro de um caso do início do mês de setembro, de uma candidata à Prefeitura de São Paulo que apresentou uma representação ao Tribunal Eleitoral contra um concorrente por suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Dentre as alegações, eu cito duas. A primeira, pela ausência de um canal de comunicação com o encarregado de proteção de dados, com a indicação do nome do profissional responsável. E a segunda é pelo uso dos dados pessoais obtidos em atividades comerciais, que era a divulgação de cursos, para disparar e-mails em massa de cunho eleitoral sem o consentimento dos titulares, o que também caracterizaria desvio de finalidade. Em relação ao canal de comunicação com o DPO, a resolução do TSE número 23.610 de 2019, atualizada pela resolução do TSE número 23.732 desse ano de 2024, estabelece diversas obrigações que devem ser cumpridas, inclusive que nos municípios com mais de 200 mil eleitores seja feita a indicação do encarregado de proteção de dados, e aí a gente precisa se lembrar que essa indicação tem que constar, tem que ser por um ato formal, constando o nome do profissional e pelo menos um meio de contato, que pode ser um e-mail, ou telefone, número do WhatsApp, enfim. Ainda, quanto ao segundo ponto, em relação ao uso do banco de dados para disparo de e-mails, também nós temos normas que nos respaldam, e inclusive elas já eram citadas num guia elaborado pela NPD em conjunto com o TSE no ano de 2022, em que já se dispunha que não era possível a cessão, a doação e a venda de bases de dados para disparos em massa. Se houver essa cessão de cadastro de dados pessoais de contato, é obrigatória a obtenção prévia de consentimento expresso e informado dos destinatários no primeiro contato por mensagem ou outro meio. No caso da representação que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o concorrente usou uma base de dados de um curso online para pedir apoio para os seus alunos e para segui-los nas redes sociais. Notem que ele deveria e deve demonstrar junto ao Tribunal Eleitoral que obteve esse consentimento no primeiro contato que teve com os destinatários. E agora, outro ponto que vale a pena a gente mencionar, que eu vi acontecendo em umas outras campanhas, é o tratamento de dados sensíveis ou de dados que possam se revelar como dados sensíveis. Nesse caso, também é obrigatório coletar o consentimento específico, expresso e destacado da pessoa. Por exemplo, alguém vai para um comício de um candidato, de um partido, mas aquela pessoa está na dúvida, ela só vai lá para ouvir as propostas do candidato e tem a sua fotografia capturada, sua imagem capturada e divulgada nas redes sociais daquele candidato. Como a questão política, ela se torna um dado sensível, é recomendado, e aí tem uma disposição legal que seja coletado o consentimento informado daquela pessoa para existir a publicação da imagem dela. Para fazer a representação junto ao TSE, precisa ser partido político, coligações, federações. Nós, indivíduos, pessoalmente não podemos fazer a representação no Tribunal Eleitoral. Mas se você identificar que existe uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, além de uma possível ação judicial que você pode ingressar, caso identifique algum abalo à sua honra, à sua moral, você deve denunciar essa prática perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que ela possa fazer a fiscalização e, se for o caso, aplicar sanções administrativas.